Somos um grupo de pessoas que amam a Deus, a pátria e a família. Pessoas das diversas áreas de atuação e posições na sociedade. Católicos, evangélicos e cristãos das diversas denominações religiosas. Em comum, temos o propósito de fazer do Brasil um país forte. Lutamos por um país livre, onde as pessoas sonham, têm oportunidades, mas trabalhem para conquistar seus sonhos. Acreditamos que a política tem que ser utilizada para melhorar a vida das pessoas, e não para manipular e tornar as pessoas dependentes dela. Para isso, é necessário que os governantes e funcionários públicos trabalhem para o povo, e não para suas ideologias e partidos. Para você não gastar seu tempo assistindo este vídeo inteiro. Somos um grupo de direita, não radical, e não ligados a partidos ou políticos. Mas um grupo que entende que a transformação que queremos no país começa na nossa casa. Nossa primeira conquista é justamente ensinando a nossos filhos que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo, sendo cidadãos conscientes, e amar a nossa pátria. Lutamos para reaparelhar a máquina pública com pessoas capazes de desempenhar a função com excelência, mas que também sirvam como guardiões de nossos princípios e valores. Para isso, buscamos da sociedade pessoas das diversas áreas de atuação, damos a capacitação e, no momento oportuno, as lançamos para ocupar as funções estratégicas para o nosso avanço. Nossa ideologia se resume a Deus, pátria e família. Nós somos o Por Mais Brasil. Conheça e participe através de nossa página www.pormaisbrasil.org. Olá, Brasil! Começa agora mais um Pode Mais, o podcast do Por Mais Brasil. Já quero até começar pedindo a você que nos segue, você que está sempre acompanhando nossas publicações, que também nos siga nas outras redes sociais, Instagram, Facebook. No Instagram você procura lá pormaisbrasil.br e no Facebook Por Mais Brasil. Mas se você ainda também não está inscrito no YouTube, vai lá, clique lá em inscrever-se para receber sempre as nossas atualizações. Isso é muito importante para o nosso avanço, para o crescimento das nossas páginas e, é claro, ganhar uma amplitude muito maior daquilo que nós falamos. E o nosso público, assim, é de direita. Se você é de esquerda, pode continuar assistindo o show da Xuxa, outras coisas, porque o nosso informativo aqui realmente é para a militância de direita, para ter uma militância mais consciente, com informações verdadeiras e, inclusive, trazendo à luz aquilo que não é o que realmente parece ser, porque também não dá para a gente ficar de boi de piranha nessa história toda. Mas vamos lá. Hoje eu quero falar sobre algo muito importante, mas tá comigo aqui, como sempre, o Capitão Prestes. Boa tarde, Capitão Prestes. Boa tarde, presidente Fabiano. Tudo certinho, tudo em paz? Tudo na paz. Ontem nós comemos um caldo verde maravilhoso na casa do Capitão Prestes. Muito obrigado, capitão, e sua esposa pela recepção, maravilhosa recepção. Mas, capitão, vamos lá, só um minuto, sem som. Escute. Está dando para ouvir? Não está escutando? Realmente não está dando para escutar nada, porque essa semana nós vivemos um vazio, se é que dá para dizer que há vazio na política, mas o barulho todo que estava acontecendo algumas semanas atrás, essa semana se silenciou. O que eu chamo de silêncio dos não inocentes. Né? Silêncio dos não inocentes. Então vamos fazer aí recapitular algumas coisas, alguns fatos para vocês entenderem. Algumas semanas atrás, escândalo Banco Master, envolvimento ministros do Supremo Tribunal Federal. Ok? Então, algo forte envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal. Depois, nós vimos em seguida, né, a tentativa de colocar Flávio Bolsonaro no mesmo balaio com relação ao Banco Master por conta da cobrança, um áudio vazado, o Flávio Bolsonaro ali falando com Vorcaro sobre valores destinados aí à produção do filme do pai Jair Bolsonaro. E o Flávio se complicando, porque primeiro ele disse que não tinha contato nenhum, tinha relação nenhuma com o Vorcaro, e depois acabou vazando o áudio, desmentindo tudo isso. Então, na segunda semana, essa situação. E, mais recentemente, nós vimos ali algo que está mexendo muito com o cenário brasileiro, que é a classificação dos Estados Unidos aos grupos
criminosos aqui no Brasil, os principais, Comando Vermelho e também o primeiro comando da capital, PCC, como grupos terroristas. Isso logo após uma visita de Flávio Bolsonaro ao presidente Trump, e que ficou ali muito ligado que, de fato, foi Flávio Bolsonaro que levou essa demanda para o Trump, né? E isso mexeu, bagunçou as coisas. Bagunçou. E eu quero falar um pouco sobre isso, porque as pessoas querem sangue, olham muito bem as circunstâncias, mas eu percebo que poucos analisam o que tem por trás, né? Uma hemorragia sempre é causada por alguma coisa, ela não acontece do nada. E a gente tem que ver o que está acontecendo e por que esse silêncio nesta semana, né? Vamos fazer uma análise sobre isso, é muito importante. Eu penso que é a hora da gente começar a raciocinar e, como uma direita muito consciente, entender o que tem por trás e o porquê o silêncio dessa semana. Vamos lá. Primeiro escândalo, Banco Master, envolvimento de ministros do Supremo Tribunal Federal. Gente, não é boato, é fato, tá? Não é boato, é fato. Isso mexe com toda uma instituição, judiciário, que já havia um rompimento claro da população brasileira com o judiciário. E aí aparece isso, mostra assim, olha, tá vendo? Vocês são mais sujos ou tão sujos quanto a classe política. Esse é o recado que traz, né? Depois, Flávio Bolsonaro, envolvimento com Vorcaro. Qual a ligação desse envolvimento do Flávio Bolsonaro com Vorcaro e Banco Master? Nada a ver com Banco Master, e sim com Vorcaro, porque foi ali uma negociação paralela, pelo que eu percebi, pessoa física para financiamento de um filme, né? Então, não está ligado a escândalo do Banco Master, porque a gente tem que entender que Banco Master envolve questões muito maiores do que isso. Como assim, Fabiano? O Banco Master, basicamente, ele deu um golpe, o velho sistema de pirâmide, né? Captou bilhões de reais em recurso, né? Não utilizou esses recursos para capitalização e os clientes ficam a ver navios, né? Tem os seus recursos ali e o Banco Central, quando percebeu, opa, vamos aí acabar com isso daí. Mas aí mexe com muita gente, aí começou a respingar aí o fator influência, né? Tráfico de influência num contexto. Até porque tiveram que sair bilhões do Banco Central para dar ou devolver aos clientes do Banco Master aquela parcela que é assegurada pelo Banco Central, né? Então foram bilhões de reais que tiveram que sair do Banco Central para cá. Então é algo gigante demais. E aí o que trata-se do filme são alguns milhões. E quando se fala de alguns milhões, eu sei que parece algo grande, mas realmente é cafezinho. Fabiano, mas como é que é cafezinho? Sim, se você pegar que um encontro do Vorcaro convidando ministros, autoridades do Supremo e outros políticos para uma degustação de bebida custou milhões, nós entendemos que, de fato, aqui, no que diz respeito ao filme, é realmente cafezinho diante do montante que está aí. Então, estava ali o escândalo, a esquerda batendo, achou uma brecha, ou também aí
até um manifestar também de aliados, que foi o caso do Zema, que foi o caso do Caiado, viram aí uma lacuna e entraram. E assim, gente, eu não condeno eles por isso, tá? Tem gente que começa a chamar de traidor, capaz, larga de ser besta. Não seja besta. Sabe? Eu não gosto de uma direita tonta igual a esquerda é tonta. A esquerda é tonta. Por quê? Porque é provado a corrupção nos governos de esquerda e eles se ficam fingindo de sentir que são certos, que não vem nada. Então a gente não quer uma direita desse jeito. Não, aconteceu sim. A gente pode até avaliar a dimensão de cada escândalo, mas aconteceu. E aí começaram a jogar pedra no Zema, jogar pedra no cara. Não, eles estão mais que estão certo mesmo. Sabe? Nós queremos transparência e nós queremos também retidão. Houve sim uma mentira, conhecia o Vorcado, disse que não conhecia e depois não sabia se justificar. Houve, aconteceu e o Zema e o Caiado, vendo uma oportunidade, buscaram entrar e aproveitar essa oportunidade. Então, mais que certo. Entenda isso, gente. Não somos tapados. Não vou me fazer de tapado nisso. O Flávio que se justifique e realmente ganhe ou retome aí a caminhada de credibilidade. É assim que faz. Né? Mas, agora, por último, Flávio Bolsonaro vai aos Estados Unidos, né? E lá tem um encontro com Trump, e de lá, desse encontro, sai a notícia de que os Estados Unidos iriam classificar PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. Eu já falei sobre isso, não quero me alongar repetindo, mas eu acho muito estranho quando um parlamentar brasileiro tem mais influência e poder diante da maior nação do mundo, né? A maior democracia do mundo, a nação mais poderosa do mundo, e aí sai aqui um senador, isoladamente, agenda com o presidente dessa nação poderosa e consegue, de forma direta e não diplomática, não foi usado diplomatas brasileiros, não foi nada, ele diretamente foi lá e convenceu os Estados Unidos de PCC e Comando Vermelho são organizações terroristas. E olha assim, gente, também não vamos romantizar a coisa, não. Estados Unidos, presidente, para acatar, é porque ele tinha certeza de que era, tá? Não vamos achar também que o presidente americano é um tonto e vai trocar o governo dele para ser preso depois. A gente sabe das responsabilidades, a gente sabe aí das leis internacionais como agem. Então ele não acatou assim simplesmente porque ele, não, eu quero ajudar a direita, eu quero ajudar. Não foi isso, não. Realmente houve apresentação clara de que esses grupos oferecem risco internacional que, de fato, ocupam essa posição como terroristas, né? E isso não tenho dúvida disso. Mas aí passa-se tudo isso, a esquerda se levanta. Eu vi até ali uns 3 patetas da esquerda que foram lá para os Estados Unidos, né, falar que protocolaram, né, ação contra Flávio Bolsonaro no Congresso americano e blá blá blá. E aí eu vi o Janones fazendo um showzinho. Falar, não, aí não, gente. Aí é realmente achar que. Não é nem achar, é ter certeza que a esquerda é tonta e vai cair nesse papinho de que 3 patetas, o que a diplomacia brasileira não conseguiu, o que o Itamaraty não conseguiu, 3 patetas saíram daqui, né, e foram lá tentar convencer o Congresso americano. Aí não, aí é chutar o balde, né? Aí é chutar o balde mesmo. Então, não dá. Mas tudo bem. Vamos falar, gente. Qual é o medo disso? O medo é dos Estados Unidos invadir o Brasil? Não. Isso não vai acontecer. A gente sabe que isso não vai acontecer. Aí fizeram comparação. Olha, fizeram isso com a Venezuela, invadiram a Venezuela e blá blá blá. Não, que não tem esse risco, não. Não tem.
não caia nessa. Então eu até vi ali um meme de direita, pessoas de direita, simulando ali a entrada das Forças Armadas Americanas no Brasil, FBI, a CIA, ocupando o Brasil. Esquece, isso é bobagem, é tolice. É tolice sim, tá? É tolice. Quem passa um troço desse é muito tolo. Os Estados Unidos não tem um mínimo interesse nisso. Não quer, tá? Muito pelo contrário, os Estados Unidos têm interesse que o Brasil seja uma liderança e controle os países sul-americanos. Não permite, não entre nessa roubada de ficar do lado de Venezuela, da esquerda e tal. Não, isso daí. Esse é o interesse dos Estados Unidos. Mas, então, Fabiano, qual que é o problema? O problema é que eles têm medo e por isso que o Lula e a esquerda toda se desesperou, chama-se o bloqueio de ativos e de dinheiro dessas organizações criminosas no exterior. Esse é o medo deles, né? Esse é o medo deles. Mas, Fabiano, como é que se rastreia isso? Como é? Primeiramente, você sabe que os bancos que dominam o mundo são americanos. As bandeiras de cartão de crédito que dominam o mundo são americanas. E é aí isso que, apesar da fala do ministro Alexandre de Moraes, nossa, vou para a França, não vou para os Estados Unidos. Não, ele precisa ter livre acesso aos Estados Unidos por conta de todo esse domínio americano, empresas americanas, que ele perde direito. Ele não pode fazer negócios com nenhuma empresa americana. Nenhuma, zero. E isso, na parte de bancos, que quase inviabiliza, por exemplo, ele ir para o exterior. Como é que ele vai para o exterior? Vai com dinheiro vivo? Não tem como, né? Então é isso que ele tentou minimizar, mas depois foi chorar pro Lula, pelo amor de Deus, me ajuda aí, porque não tem como. Vou ficar aprisionado no Brasil que eu mesmo estou destruindo. Porque aqui no Brasil eles não querem nada. O dinheiro deles está tudo no exterior. Né? Eles destroem o Brasil e põem tudo no exterior. E esse sequestro ou o congelamento de contas e de ativos ligado a grupos terroristas no exterior é isso que está desesperando a esquerda. Mas, Fabiano, você acha que isso é um problema para a esquerda? Sim, é um problema gigante. É um problema gigante. E nós sabemos que é verdade. Não podemos esquecer das malas de dinheiro, né, que eram reais. Eram reais. Né? Aviões, né, que foram apreendidos de autoridades internacionais forrado de dinheiro saindo do Brasil no período do governo de esquerda, é realidade. Mandam dinheiro para fora para depois financiarem as campanhas de esquerda no mundo. Isso a gente já sabe, né? Mas vai além. Vai além, né? Por quê? Havendo ali uma investigação desses fatos, Estados Unidos se envolvendo, porque aí não é interferência numa nação soberana, não. É questão de terrorismo. E eles investigando, eles pegam lá, olha, esse terrorista aqui, ele manda dinheiro para cá, porque o dinheiro deixa cheiro, dinheiro deixa rastro, né? Ele manda dinheiro para cá, então o dinheiro está aqui. E aí, aquilo que a gente não consegue monitorar no Brasil, né? Que é para onde esse dinheiro vai depois, eles conseguem lá. Tá entendendo, capitão? Eles conseguem lá monitorar e ver para onde esse dinheiro que foi enviado para fora do país está indo. Esse é o medo deles. Esse é o desespero deles. Sabe? Esse rastreamento. Primeiro, o congelamento, é claro, porque eles vão deixar de ter acesso a um dinheiro importante em um ano eleitoral. Sabe? Comprar pão com mortadela é caro. É caro. Custa caro manter. Né? E aí, meu irmão, você acha que não custa dinheiro, por exemplo, fechar uma favela inteira para que não entre
ali propaganda de outro candidato? Custa dinheiro. Bandido não faz trabalho de graça, né? Nem um cidadão comum faz de graça. Pô, se bem que a nossa direita faz, né? Mas ainda assim, o medo deles é isso. O dinheiro. Saiu primeiro o congelamento, a condição de congelamento. Eles perderam acesso a esse dinheiro. Mas o pior para eles é o monitoramento de para onde esse dinheiro, para as contas e pessoas que esse dinheiro tem ido depois. Então, aquilo que a Polícia Federal no Brasil não consegue fazer, que é o rastreamento, porque dinheiro entra numa conta, opa, depois ele pulveriza para diversas outras contas e o Brasil não tem como rastrear porque o dinheiro está fora do país, né, em paraísos fiscais, seja lá onde for. Mas os Estados Unidos conseguem. Mas os Estados Unidos têm acesso a isso. Aí está o medo. Aí está o desespero, capitão. Compreende? Eles estão desesperados porque isso pode vir à tona antes da eleição e aí seria, de fato, a verdadeira merda no ventilador. Né? Esse é o desespero. Por isso que Lula ficou desesperado. Por isso que a esquerda está toda desesperada. Por conta disso. Mas, Fabiano, e o silêncio dos não inocentes? Onde entra isso? Vamos lá. Quero falar sobre isso também. Mas eu vou falar no segundo bloco. Vou tomar uma água primeiro e vou falar no segundo bloco sobre o silêncio dos não inocentes. Olá, Brasil, estamos de volta aqui ao Pode Mais, o podcast do Por Mais Brasil. Falamos no primeiro bloco ali sobre a questão ligada aos acontecimentos, né, os recentes acontecimentos, e por que o silêncio essa semana, que eu chamo de silêncio dos não inocentes. Mas antes, eu preciso aqui corrigir uma informação. Eu falei que eram 3 patetas da esquerda que tinha dos Estados Unidos, e eu me equivoquei, Capitão Prestes. Não são 3 patetas, são 4 patetas. Né? Aumentou em mais para ficar pior a coisa. Então, além do Janones, né, pateta mor, né, foi também os deputados Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, Pedro Campos, do PSB Pernambuco, Pedro Guizai, do PT de Santa Catarina. Esses foram os 4 patetas que voltaram de lá dizendo que o FBI vai atrás de Flávio Bolsonaro. Tá? Gente, olha. Pois, mas tudo bem. Vamos lá. Silêncio dos não inocentes. Então, há essa preocupação toda da esquerda com a abertura da caixa de Pandora. Vou chamar de caixa de Pandora. Que é justamente os Estados Unidos, com o enquadramento dessas facções, eles rastrearem o dinheiro. É isso que gera a preocupação. Eles vão poder rastrear. O dinheiro sai do país, né? Vai para paraísos fiscais, sim, mas depois vai para a conta de alguém. O dinheiro é para ser gasto. E aí? Para onde vai ser gasto? E no ano eleitoral, e se esse dinheiro é congelado? Como que nós vamos fazer campanha? A esquerda está desesperada. Mas, Fabiano, mas por que há um silêncio nessa semana? Judiciário, Supremo, que toda semana gosta de aparecer, não falou nada essa semana. Congresso em silêncio. Esquerda em silêncio. Direita também em silêncio. Por quê? Zema essa semana não falou nada. Todo mundo quietinho. Até o Flávio essa semana não falou nada. Está todo mundo quieto. Por que isso? Bom, dentro da estratégia de guerra, existe um termo chamado ajustamento estratégico. Ajustamento estratégico. Porque guerra tem barulho. Guerra tem ataque de tudo quanto é lado. Mas chega uma hora você tem que ajustar as coisas, porque você faz
um planejamento estratégico, procurando, é claro, olhar, ter todos os pontos de vista, mas ainda assim há, nesses casos, variações. Há situações que fogem ao controle. E que é necessário você parar para fazer um ajustamento. É como se tivesse um problema num avião que está em voo e querer arrumar esse problema, né? Botar lá alguém para consertar em voo. Pode ser feito? Pode, mas há um risco muito maior. Então é melhor parar, no caso do avião, aterrissar, para arrumar. E dentro do contexto político também é necessário. Olha, a coisa está andando, está pegando fogo para todos os lados. É uma guerra, fogo cruzado. A gente precisa parar, a famosa trégua. A gente precisa de uma trégua aí para todo mundo ajustar, porque pode ser que a coisa piore para todo mundo. E aí, meu irmão, quando mexeu com organização criminosa, terrorista, você perde o controle. Entendeu? Uma coisa é a cabeça de um ministro do Supremo, que é aculturado, né? Que tem o que perder, que tem uma reputação, que tem uma posição pública. Uma coisa é um senador, pré-candidato à presidência da República, que tem o que perder, tem uma posição e uma reputação a zelar. Uma coisa é um presidente, uma esquerda, tudo, que estão no poder, que tem o que perder, que também tem a sua reputação a zelar. Outra coisa é facção criminosa, que não tem nada a perder, que não tem reputação a zelar. Então, meu irmão, quando entra esse tipo de gente no jogo, a coisa complica. Não tem diálogo. Não tem pesos e medidas corretas. Sabe? Só há ameaças. E nesse momento eu imagino que a esquerda está sendo ameaçada ferozmente. Olha, se mexer com a gente no exterior, o nosso dinheiro e blá blá blá, isso aqui, isso ali, o bicho vai pegar. Vai haver uma revolta. Sabe? Então, isso mexe com o jogo. Isso mexe com quem tem rabo preso. Isso mexe com o cenário geral. Ninguém quer. Ninguém quer. As pessoas até acham legal pegar fogo no circo, no parquinho, mas quando existe bombeiros e água suficiente para ajudar a apagar o fogo. Quer dizer, não fuja ao controle. Mas quando mexe com bandidos que não tem nada a perder, é complicado. E assim, Fabiano, você está falando uma coisa, as pessoas, a gente não tem controle, como diz o Lula, dos nossos bandidos, os nossos criminosos, foi o que o Lula disse. Não tem. Não tem. A prova é, olha lá no Rio de Janeiro. Alguém controla as facções lá? Vai no morro, vai, mata todo mundo, vai, e depois no outro dia tá tudo igual. Quando eles querem, eles não param a cidade inteira. Param a cidade inteira. E aí, dá jeito? Não dá. E agora pensa como vai ser. Seria difícil para a esquerda ter que combater esses criminosos que eles dizem que não são. Porque para o Lula, Capitão Prédio, os traficantes, que para nós são terroristas, para eles são. O Lula disse que os traficantes são vítimas dos usuários. Põe lá, vai lá, põe lá o vídeo aí, nosso editor acha lá a fala do Lula e põe aí o Lula dizendo que os traficantes são vítimas dos usuários. Toda vez que a gente fala de combater drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também.
É dessa forma que a esquerda enxerga os bandidos e os terroristas. A esquerda diz que a mulher que passou batom, ela é golpista. Golpista da mais alta periculosidade. Né? Tem que ir presa, 14 anos de prisão e tal, porque ela passou batom na estrada. Tentou derrubar a nação. Já o traficante que domina o morro, mata diversas pessoas, crime para cima. Não, esses daí são vítimas. Esses são vítimas. Então, assim, eles não sabem controlar esse povo, não. Sabe aquele cachorro? A gente vê de vez em quando um cachorro que morde o próprio dono. Vocês sempre ouviram aí. O cachorro que matou o próprio dono. Né? E esses bandidos são meio desse jeito. Nem o próprio dono tem que dar conta, não. Então, apesar do Lula, os bravejados estão querendo mexer com os nossos criminosos. Os teus, safado. Os teus. Não mete a gente de bem nessa história, não. São os teus criminosos. Tá? Aí o bicho vai pegar. Então, esse silêncio que está acontecendo, capitão, chamado ajustamento estratégico, penso que, e agora sou eu que estou falando isso, estou confabulando, que pessoas, representantes desses grupos, nesse momento, podem estar sentados fazendo um acordo. Exatamente. Representantes do judiciário, do executivo, os pré-candidatos aí de mais notoriedade estão sentados conversando sobre isso. Gente, a linha de segurança foi ultrapassada. Isso não é bom para vocês, isso não é bom para a gente. A gente precisa aqui criar regras para a nossa guerra. Sabe? Criar regras para a guerra. Fabiano, mas de onde você tira essas coisas? Gente, é uma leitura. Eu vou citar um caso muito interessante, que vocês podem não se associar, mas é a arte da guerra. Estados Unidos e Irã estão em suposta guerra. Mas está havendo agora algum barulho sobre isso? Não. Porque está vivendo, de fato, um ajustamento de estratégia. Estados Unidos lançou um efetivo, esperava que esse efetivo fosse suficiente para acabar com a guerra, não foi. E o próximo passo dos Estados Unidos destrói uma nação. Entenda, gente, você que defende aí esses grupos, entenda isso. Estados Unidos e Israel, quando atacam pontos estratégicos, militares e também focado em autoridades, envolvidos na guerra, e não no civil. Morre alguns civis? Claro, é guerra. Já o Irã, não. O Irã ataca pontos civis. Eles não têm compromisso. O Irã está atacando navios de nações que não têm nada a ver com guerra. Eles não têm esse compromisso. Eles querem o caos. Mas beleza. Só que o próximo passo dos Estados Unidos, se os Estados Unidos forem lançar o próximo efetivo, como já atingiu instalações militares, e agora não tem mais instalações militares formais para serem destruídas, o próximo passo acaba com uma nação. Acaba. Porque até nisso tem que haver consciência. Porque senão daqui a pouquinho se perde a governabilidade, inclusive os terroristas podem ocupar o poder, que não é interesse dos Estados Unidos, né? E nem de Israel. Então, o próximo passo é isso. E por isso que há esse silêncio estratégico. E por isso que há esse reordenamento. É necessário. Porque o próximo passo destrói tudo. Aí, beleza. Mas, Fabiano, mas por que você acha que os Estados Unidos está certo? Por um motivo muito simples.
Qual foi a condição que o Irã apresentou agora para acabar a guerra? Qual foi a condição? Olha lá, leia lá, pesquisa. A condição que o Irã impôs para acabar a guerra foi que Israel parasse de atacar o grupo terrorista Hezbollah. Essa foi a condição, capitão. O Irã chegou, não, eu quero que vocês parem de atacar o grupo terrorista. Porra, é terrorista? O que que... Aí, basicamente, o Irã assume a ligação dela com os grupos terroristas. Mas, Fabiano, é porque é verdade, porque os grupos terroristas que sustentam o regime iraniano, sustentam financeiramente e também sustentam na questão da segurança. Por quê? Porque uma nação, ela tem que ter também ali respeitar as leis internacionais, inclusive na guerra. E nessas condições, o Irã não tem como combater. Eles necessitam dos terroristas, porque os terroristas não respeitam leis internacionais. Simples desse jeito. Então, pode ler, não estou falando besteira. A condição que Irã estabeleceu para acabar a guerra foi que Israel parasse de atacar o grupo Hezbollah, principalmente no Líbano, onde esses grupos, essas células terroristas, encontram abrigo. É essa a condição. Bom, e o que isso tem a ver com a gente? Muito a ver. Porque esse reposicionamento estratégico que está acontecendo, eu tenho convicção do que eu estou falando. As autoridades estão ajustando. Olha, vamos fazer o seguinte. Pare de atacar, como diz o Lula, os nossos bandidos, que a gente também vai se reposicionar e parar de atacar. São capazes de entregar a eleição para que isso aconteça. Porque se continuar Estados Unidos bloquear ativos internacionais de todos ligados, a gente entenda, é meio que, sabe aquela escuta israelense? A escuta israelense, ela pega, quando ela vai lá e se instala num número, né? Ela instala no número. Aí quem liga para aquele número também começa a ser monitorado automaticamente. Né? Então vira um efeito teia de aranha. Tudo quanto é ramificação. E as questões do rastreamento internacional do dinheiro que os Estados Unidos faz é o mesmo jeito. Se essa conta terrorista foi de fato indicada que ela tem laços terroristas, começa a pegar todos os outros para quem ela mandou dinheiro, quem mandou dinheiro para ela, e também vai fazendo aquele efeito teia de aranha. Esse daqui, ele mandou dinheiro para onde? Ah, mandou para cá. Então aparece uma coisa e explode. Explode. Então, o que a esquerda deve estar fazendo nesse momento? Usando a sua diplomacia para tentar fazer com que os bandidos do Lula, né? E é isso que ele falou, né? Só que diz que ele. Não foi ele que falou. Os nossos criminosos, então os criminosos do Lula, não são meus. Os criminosos do Lula não passem por isso. Do mesmo jeito que o Irã está também impondo para um cessar-fogo total, para acabar com a guerra, que Israel pare de atacar o grupo terrorista da Hezbollah. É isso aí, gente. É o que nós estamos vivendo. Ah, se eu tenho razão ou não, beleza, vamos esperar um pouco, vocês vão ver. Vamos esperar um pouco. O tempo é dono da razão. Né? Daqui um pouquinho vocês vão ver se não foi isso que está acontecendo nesse momento. Nesse momento. Vamos esperar. Vamos lá, gente. Vamos só falar um pouquinho aqui do Estado. Rapaz, coisa vai pegar fogo aqui no Estado, hein? Tá começando a ficar gostoso. Eu falei algumas semanas que o Novo do Paraná tinha colado no PL
já acertado ali uma aliança com o PL, candidatura do Moro, e esse Novo daqui do Paraná começou a emitir nota contra Romeu Zema. A pré-candidatura do Romeu Zema à presidência da República. E o que eu disse, olha, vocês não sabem o tamanho de Romeu Zema junto ao Novo. Vocês estão se achando, Delanhol, o pessoal lá, vocês são grandes demais. E para eles, Paraná não representa nada, meu irmão. Eu falei isso, né? Eu já tinha falado a mesma coisa do Ratinho, olha, não dá, o Ratinho tá achando que é grande e os caras lá da Nacional acham, não põe o Paraná nesse tamanho todo, não. Eu falei, eu avisei. E o Novo entrou nesse mesmo caminho, né? Mas percebeu que eles estão quietinhos agora? Estão quietinhos, ninguém tá falando nada. Ninguém tá falando nada. Porque já começaram a acordar. E espero, porque não tem jeito. É mais fácil o Zema derrubar o Novo do Paraná inteiro do que eles continuarem com essa ideia de tentar achar que vão ter uma posição majoritária dentro do Novo. Não vai acontecer. Se o Zema mantiver a candidatura dele à presidência, o Paraná cai. O Novo do Paraná cai. Por quê? Porque eles simplesmente não vão poder apoiar o PL, pré-candidatura de Sérgio Moro, mas também não vão poder apoiar a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Fabiano, mas de onde você... Sim, olha, teve um evento aqui a semana passada do Flávio. O que tinha do Novo nesse evento? Zero. Ah, mas o Moro falou. O Moro falou, mas ninguém. E eu tive informação, capitão, que eles não deixaram ninguém do Novo sequer chegar no palanque. Vou citar um exemplo. O grande Chiquini. Chiquini, hoje, sem sombra de dúvida, é o maior nome eleitoral do Paraná. O maior nome eleitoral do Paraná hoje se chama Chiquini. Isso para proporcional, né? Deputado federal, que eu sei que ele é pré-candidato. Ele é o maior nome. Cara, ele não pôde tirar foto no palco. Ele não pôde tirar foto no palco. Olha os sinais, gente. Tem gente que não gosta de ver os sinais. Olha os sinais, olha os sinais. Mas ainda a coisa vai ferver ainda mais. Sabe por quê? Porque até então o Moro estava surfando sozinho. Candidatos apoiados pelo governador não emplaca. Não emplaca. Fazem de tudo. Eu soube de um encontro deles em Pinhais. Cara, esvaziado. Né? Esvaziado. Então não está emplacando. Mas aí, meu irmão, entra aí um fator que está mexendo. Nada oficial, mas subliminar. São as campanhas do PSDB, que eu já falava desde o início. Já falava, hoje não tenho dúvida. Se mete Beto Richa, pré-candidato a governador, ele vai para o segundo turno. E no segundo turno ele ganha do Moro. Né? Se põe um nome, se Beto Richa põe um nome para começar a aparecer nas pesquisas, meu irmão, vai acontecer. Mas agora saiu a Fernanda Richa na propaganda eleitoral do PSDB, com um discurso de pré-candidata. Cara, o povo pira. Nada oficial. Mas a gente sabe, nossa, eu sei o tanto de ligação que eu comecei a receber de pessoas preocupadas mesmo só com a probabilidade. Porque o jogo vira. Sabe? Moro deixa de surfar por um motivo óbvio, gente. O Moro vai virar primeiro turno desse jeito com 30%, 35% dos votos. O segundo vai para o segundo turno
entre 20% e 25%, podendo até ser um pouco menos. Pode ser a esquerda? Pode, mas também pode ser essa terceira via aí, mais moderada, não radical quanto o PL e também não de esquerda, como a pré-candidatura do PT, com o Maurício Requião. Sabe? Então vem para bagunçar o jogo. Mas com certeza vai para o segundo turno. E no segundo turno, nem o centro nem a esquerda votaria no Moro. Ou seja, nós teríamos aí uma condição para essa terceira via claramente vencer a eleição, que eu vejo como algo muito real. Então, quando entra o Beto Richa com um discurso de feitos, que os feitos do Beto Richa não tem comparação, não tem outro que consiga apresentar feitos maiores do que o do Beto Richa. Ah, Fabiano, mas teve o caso lá que foi preso. Beleza, mas aí vão falar de quê? Que o judiciário hoje é o que dita as regras? Até porque nós temos uma esquerda também com o seu líder preso, que foi o Lula, e nós temos uma direita também com o seu líder preso, que foi o Bolsonaro. Ou seja, quer dizer, só ele aqui ser preso é o problema. Agora, foi preso? Foi. Mas, pelo visto, foi considerado inocente, porque está livre. Inclusive é deputado federal. Mas também tem no jogo a Fernanda Richa, que, olha, ela é amada em Curitiba. Ela é amada. Fernanda Richa faz seguramente, olha, vou jogar para baixo, 30% ela faz em Curitiba. 30% ela faz em Curitiba. Meu irmão, isso mexe de um jeito. Então, gente, vai haver. E olha, eu quero mais, sim, que o circo pegue fogo e os bombeiros estejam em greve. Porque estava precisando mesmo de algo para mexer com o cenário. Estava precisando. Né? E vamos lá, vamos continuar acompanhando. Mas fique de olho. Acompanhe. Os programas são gravados. Depois, deixa passar mais um dia, vamos ver o que vai acontecer. Não é isso? Tendo dito isso, capitão parceiro, é o que nós tínhamos para a semana. Né? Espero que não haja esse silêncio estratégico na próxima, que as coisas comecem a ser reveladas, até porque diz a palavra de Deus que não há nada em oculto que não seja revelado. E o eleitor, a militância, precisa saber. Precisa saber. Um grande abraço a todos, uma excelente semana, que Deus abençoe você, seu trabalho, seu negócio, sua família, e até o próximo programa.